O que é o anarquismo? Nesse vídeo, gente, eu vou falar um pouquinho dos principais fundamentos do socialismo libertário, ou seja, o anarquismo. Vocês já viram vários vídeos de pessoas falando que anarquismo, a diferença com o comunismo, com o socialismo, até com o liberalismo, mas a maioria das vezes, gente, são pessoas que não militam em organizações anarquistas, ou seja, não são anarquistas, ou muitas vezes não estudam a fundo a teoria, a história do anarquismo. Ela poucas vezes é contada por anarquistas de fato ou por especialistas do anarquismo. Muitas vezes o anarquismo é contado por concorrentes ou até inimigos do anarquismo. Fica nesse vídeo que eu vou contar um pouquinho para você o que é o anarquismo. Então, para a gente entender o anarquismo, a gente precisa entender as origens do anarquismo. O anarquismo, ele nasceu num contexto histórico muito preciso, na segunda metade do século XIX. Nesse período, a Europa passava por intensas transformações da Revolução Industrial e o nascimento dos estados nacionais. E a gente tem também o advento das migrações em massa. O anarquismo nasce desse turbilhão, nasce entre as correntes do socialismo. Por isso que a gente fala que ele é um tipo de socialismo. As pessoas muitas vezes, em vários vídeos que eu já citei, falam assim, a diferença do anarquismo com o socialismo. Mas na verdade a diferença do anarquismo com o marxismo, porque o anarquismo é um tipo de socialismo. As pessoas confundem socialismo com o Estado. É porque a teoria do Marx falava dessa transição usando o Estado, mas socialismo quer dizer todas as teorias anticapitalistas que faziam críticas a esse sistema que estava sendo montado ali entre o século XVIII e XIX. Então existiam vários tipos de socialismo nesse período. Blanquistas, marxistas, socialismo do Owen, chamado socialismo utópico pelo Marx, eles não se chamavam assim, mutualistas e os coletivistas, depois chamado de anarquistas. Vão ter socialistas que vão usar o método estatista e vão ter socialistas que vão usar métodos anti-estatistas. O anarquismo se situa num socialismo anti-estatista, libertário. Então, na segunda metade do século XIX, vai ter a primeira Internacional dos Trabalhadores. Vai reunir todas essas correntes socialistas, num organismo sindicalista revolucionário e internacionalista de várias partes do mundo para discutir essa superação do capitalismo. E o anarquismo, ele nasce no seio da primeira internacional. A partir de 1868, a Aliança da Democracia Socialista, o nome já fala, socialista, que era a organização do Bakunin e de outros anarquistas, vai ascender ali, vai se tornar uma posição muito relevante nas discussões da Internacional. E é aí que nasce um programa ideológico e político do anarquismo, ou seja, anarquismo não é bagunça, tinha um programa. Por que a gente fala que é uma sistematização política e ideológica? Porque existiram várias práticas libertárias antes disso. Práticas anti-estatistas, revoluções, insurreições, em que foi colocado práticas anticapitalistas, anti-Estado, ante os impérios que estavam nascendo. O anarquismo, ele vai beber de todas essas fontes libertárias. As pessoas confundem libertário com anarquismo. Anarquismo é a sistematização política e ideológica de um programa dessas experiências libertárias. Então o anarquismo vai falar que ele é herdeiro da Revolução Haitiana, da luta contra a escravidão, da organização dos povos indígenas e das lutas anticoloniais, da Primavera dos Povos, das lutas do republicanismo radical, que os anarquistas inclusive vão se envolver nessas lutas. Vai falar muito da parte radical da Revolução Francesa, então vai ser herdeiro dessas lutas libertárias. Só que aí ele vai ter um programa político para levar a cabo internacionalmente uma revolução que seja libertária, anticapitalista e anti-estatista. E aí o anarquismo não vai ser só anti-estatista contra o Estado. Ele não é um sinônimo de contra o Estado apenas, porque senão a gente poderia colocar, ultraliberais, a Margaret Thatcher como anarquistas? Claro que não. O anarquismo é uma teoria socialista anti-dominações.
O que isso significa? Então ele vai ser contra a dominação econômica e de classe, eles vão pautar isso, né, igual os marxistas e outros socialistas faziam. Vão falar contra a dominação nacional e imperialista, que esmagava os povos minoritários, né, por isso a importância das lutas anticoloniais. E vão falar de uma dominação ideológica, que podia ser cultural ou religiosa. Isso não significa que anarquismo era contra todas as religiões. Não, fazia uma distinção do poder fundamentalista de algumas religiões que estavam acopladas ao Estado e à economia e uma ideologia de hegemonia, e religiões, por exemplo, cosmovisões indígenas, né, que aí é outra coisa. Da interdependência dessas esferas, que elas se cruzam muitas vezes, vai sair as opressões, que os anarquistas vão ser contra as opressões também. Então vão ser contra as opressões, por exemplo, de gênero, né, no interior da própria classe trabalhadora, e também de gênero da burguesia contra a classe trabalhadora, que também tinha essas relações, mas também intraclasses. Então lutar contra essas opressões, contra o capacitismo mais recentemente, contra o racismo, a questão ambiental, que os anarquistas já colocavam no século XIX, por um mundo mais sustentável, ecológico. A análise anarquista fala dessas três esferas importantes. Alguns anarquistas vão colocar o peso maior na economia, né? O Bakunin colocava na luta de classes. Alguns vão falar dessa alienação cultural, né? Dessa alienação um pouco melhor, né? A questão da ideologia. Então, Malatesta fala muito bem dessa questão ideológica também, que tem um peso também para a dominação, inclusive de classe e nacional e fundamentalista. Então, o anarquismo pode ser caracterizado por três eixos principais para a gente entender isso. Um é a crítica à dominação. Essa é a crítica das esferas de dominação que os anarquistas criticam. Em segundo lugar, está a autogestão. Essa é a proposta anarquista. Porque muitas pessoas falam, mas vai destruir o Estado do nada, o capitalismo do nada, precisa do Estado. O anarquismo também tem a transição socialista. Só que a transição socialista é feita pela organização dos trabalhadores e oprimidos pelos seus próprios órgãos de autogestão, né, que são os movimentos sociais, os sindicatos, um poder popular autogestionário. E aí, para cada esfera de dominação, tem uma proposta de autogestão. Contra a crítica capitalista, vai ter a autogestão e a tomada dos meios de produção. Mas os anarquistas não querem só a tomada dos meios de produção econômicos, que é a tomada também e a autogestão do poder político. Então ele quer a socialização dos meios de produção, por isso era socialismo ou comunismo libertário, eles se chamavam muitas vezes assim, porque também queriam uma sociedade comum a todos. Então o anarquismo é um tipo de comunismo libertário, é um tipo de socialismo libertário, né, como eu estou insistindo por causa disso. Só que ele quer a socialização também do poder político, que vai se dar com a autogestão do poder político. Não basta ter autogestão econômica, mas no poder político não ter autogestão, né? Para os anarquistas, os meios são os fins. Não tem como se chegar a fins libertários usando meios que são autoritários, né? Isso não existe, né? E a socialização também da cultura. A cultura ela tem que ser autogerida, né, pela classe trabalhadora e pelos oprimidos. Contra as dominações das três esferas, vão ter também autogestão nessas esferas também. E o terceiro eixo é a estratégia anarquista, né, para essa autogestão. E é aí que os anarquistas vão se dividir, as estratégias, as correntes, as táticas. É nesse terceiro eixo da estratégia anarquista. Os anarquistas discutiam muito a sociedade pós-revolução, né? Então isso é um debate da estratégia anarquista. Por exemplo, os coletivistas vão ter uma teoria que fala sobre o trabalho. Então quem trabalha numa sociedade tem mais direito aos recursos. Os anarcocomunistas, que as pessoas confundem, né, que é a mistura de marxismo com anarquismo, as pessoas acham que é isso, mas não é. Anarcocomunista é esse debate pós-sociedade que falava que todos têm direito a tudo que é produzido. Então, uma pessoa PCD, uma pessoa neurodivergente, uma pessoa traumatizada antes da Revolução, que passou por vários problemas, não vai ter que trabalhar a mesma coisa
que a maioria ali trabalha. Então não faz sentido poupar essas pessoas, né, do acesso a tudo que vai ser produzido nessa sociedade. Mas o debate mais espinhoso foi a organização anarquista no momento presente. Então, uma primeira, ela desconfiava de organizações mais rígidas, pode ser chamada de anti-organizacionismo, insurrecionalismo. Então, ela aproveitava a propaganda pelo fato. Então, é a ação ali, os movimentos insurrecionais que vão levar a cabo, educar a classe trabalhadora para uma revolução. E aí eles apostam em redes mais flexíveis, redes móveis. Essa é a primeira estratégia anarquista. A segunda é o comunitarismo ou sindicalismo. Os anarquistas acreditavam que era preciso construir ou disputar organismos de massa da classe trabalhadora. Esses podiam ser ou territorialista, né, organizar um bairro, um território ali contra o Estado, contra o capitalismo, a partir da autogestão dos trabalhadores, né, assembleias locais, tudo que vai educando a classe trabalhadora e vai dando autogestão para ela ser autossuficiente e também embater com outros tipos do Estado. Ou sindicalismo, a organização por categoria, ou mesmo existiu sindicatos nos bairros que faziam essa associação entre o trabalho e entre a vida comunitária também. Então, nesses organismos de massa, a classe trabalhadora vai ser educada a partir das lutas de curto prazo. Então, melhoria de salário, contra a violência policial, melhoria da vida, e a partir disso vai acontecendo uma ginástica revolucionária que vai ter uma revolução social. É a partir disso que vai acontecer essa revolução. Então essa foi a estratégia majoritária dos anarquistas. Esses organismos de massa, eles não precisam ser necessariamente anarquistas. São sindicatos revolucionários ou ambientes ali com nomes mais neutros, vamos dizer assim, que eduquem a classe trabalhadora como um todo. E o terceiro é o dualismo organizacional, que os anarquistas tinham que se organizar no nível político e ideológico, como anarquistas, em partidos mesmo, né? Não partido eleitoral. Anarquistas são contra a representação eleitoral no Estado, mas não contra a organização política, né? Chamado muitas vezes de aliança, federação, às vezes partido. E outra organização, a de massas. Por que tinha que ter essas duas organizações? Porque a organização de massas, mais neutra, digamos assim, ela poderia ir para o reformismo com essas lutas de curto prazo, ou no corporativismo, né? E também elas são disputadas por outras correntes políticas, reformistas, autoritários, enfim. A organização anarquista, ideológica, ela vai adentrar nesses organismos de uma maneira organizada, com um programa, e vai impulsionar esses ambientes de massas ao radicalismo, né, à autogestão, à revolução social. Então, para os anarquistas, não tem essa coisa de eu me visto assim, eu sou anarquista, sou contra o Estado, eu sou anarquista, porque o que importa é a inserção social, seja na estratégia de massas ou no dualismo organizacional, tem que impulsionar os movimentos dos trabalhadores, ou construí-los, ou disputá-los, alavancá-los. Tem que militar. Existe praxis no anarquismo também, não pode ser só de boca para fora. E entre os dualistas organizacionais existe também um debate entre sintetistas, que nessa organização política vai aceitar várias correntes do anarquismo, várias posições, né, para uma aliança comum ali no momento, e o plataformismo, que ele vai acreditar que esse grupo anarquista ideológico, ele tem que ter uma teoria comum e uma estratégia unificada, né, mais rígida essa organização. E a gente pode falar do especificismo, que é uma corrente do dualismo organizacional, próximo do plataformismo, mas que é próprio da América Latina, mas aí a gente pode deixar para uma outra oportunidade também. Então é isso, pessoal, eu vou deixar as principais indicações de livros e sites para estudar o anarquismo, para a gente não correr nesses erros que estão sendo divulgados por aí sobre essa corrente política, essa ideologia que é o socialismo libertário e o anarquismo, que tem mais de 150 anos na história. Obrigado.